Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma semana para o nosso vídeo de direitos humanos. Lembrando que todas as quartas-feiras eu tô aqui com vocês para tratar de direitos humanos. Em algumas situações a gente vai mesclar com TGD, então eu espero que vocês gostem. Podem também sugerir algum tema caso queiram. Estou super à disposição, é um tema que eu sei que toca bastante o dia a dia da gente, especialmente agora, nesse momento de pandemia. E esse foi o tema que eu escolhi para hoje. Estava aqui estudando para fazer essa nossa conversa de hoje e encontrei uma matéria muito interessante em um site que eu gosto demais e já deixo aqui também a dica para que vocês acessem de vez em quando, que é o Observatório dos Direitos Humanos, o Human Rights Watch. E nós encontramos aqui, fazendo esse estudo, uma matéria de fevereiro, falando um pouco sobre os retrocessos em relação à violação dos direitos de liberdade de expressão por conta da pandemia Covid-19. E nessa matéria, eles abordam e trazem para a gente uma informação extremamente relevante. Cerca de 83 países ao redor do mundo estão usando como desculpa, entre aspas, né, a ocorrência da pandemia para suprimir, para justificar violações ao exercício da liberdade de expressão e também as reuniões pacíficas. É óbvio que a gente precisa ter todo o cuidado, o isolamento social, as medidas de distanciamento social, enfim. Entre essas vítimas estão jornalistas, ativistas, opositores políticos, profissionais da saúde e até qualquer cidadão comum que se oponha de alguma maneira, critique de alguma maneira as medidas tomadas, as respostas dos governantes a essa situação pandêmica. E o que tem acontecido, gente? Não é uma mera constatação. São ataques, processos judiciais, detenções, impedimento ao direito de reunião ou a protestos pacíficos, criminalização de declarações que, ao ponto de vista, né, sob o olhar dos governantes, traria de alguma maneira declarações que colocariam em risco a saúde pública. Então, eles estão criminalizando essas declarações que, ao olhar deles, seriam de alguma maneira prejudiciais à população. Promulgação de leis ambíguas ou vagas e, em última análise, o homicídio desses críticos. E aqui eu trouxe, vou pedir licença para vocês para ler o material de apoio que eu trouxe, o Gary Simpson, que é o diretor adjunto do Departamento de Crises e Conflitos do Observatório de Direitos Humanos, do Human Rights Watch. Ele diz o seguinte: os governos devem combater a Covid, encorajando as pessoas a usarem máscara e não impondo mordaças. Espancar, deter, processar e censurar críticos pacíficos viola muitos direitos fundamentais, inclusive a liberdade de expressão, e nenhuma da forma contribui para frear a pandemia. Segundo esse observatório, né, as respostas das autoridades de alguns desses países têm reflexo direto e ilegal na liberdade de expressão. Alguns deles com um caráter limitado, atinge um limitado número de pessoas, mas em países como China, Cuba, Egito, Índia, Rússia, Turquia, Venezuela e Vietnã, os abusos afetaram centenas ou milhares de pessoas. Dentre esses abusos, eu destaco aqui para vocês uma jornalista independente, me perdoem se eu pronunciar o nome dela errado, é uma chinesa, Zhang Zhan. Ela é uma repórter independente de 37 anos que acabou sendo condenada em dezembro a 4 anos de prisão pelo fato dela ter feito a cobertura do epicentro da pandemia, que foi Wuhan. E nessa matéria, que eu vou deixar o link para vocês, ela relata momentos de horror, de medo, de realmente sentimento de que sua vida foi colocada em xeque. Então, eu sugiro veementemente que vocês leiam. E vejam, é obrigação dos estados, obrigação desses países protegerem a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, ela é um direito fundamental.
Esses tratados sobre direitos humanos, incluindo o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele até permitem algumas restrições a esse direito de liberdade de expressão, de reunião pacífica, enfim, desde que previsto em lei. E para isso seria necessário derrogar esses direitos por meio de uma declaração de calamidade pública endereçada à ONU, né? Ao órgão OMS, nesse caso, que é subordinado à ONU. Acontece que desses 83 países que foram mencionados pelo observatório, apenas 44 fizeram. Fizeram essa declaração, né? Mas nenhum deles explicitou que essas medidas e essa calamidade pública traria uma restrição à liberdade de expressão. E apenas 8 deles, vejam, de 83, apenas 44 fizeram a declaração e somente 8 inseriram nessa declaração a restrição à reunião pacífica. Tudo bem. O Brasil foi um deles, né, que fez a declaração, mas ela não continha essa situação de liberdade, de restrição à liberdade de expressão, tampouco em relação à liberdade de reunião. Isso foi em 20/3, o Brasil fez essa declaração. No entanto, em sentidos práticos, o que ela traz, né, de efeitos práticos? Vou pedir a permissão de vocês. Permitirá ao governo brasileiro aumentar a despesa pública e afastar-se do cumprimento da meta fiscal prevista, se necessário, por conta de todo o investimento em fazer auxílio emergencial, compra de insumos, enfim, toda essa questão. Veja, uma outra coisa super interessante em relação a isso, ainda sobre os apontamentos desse observatório. Os governos, eles têm a obrigação internacional de manter a população informada, exatamente para coibir a disseminação de fake news, de pessoas aleatórias, sem nenhum conhecimento científico, que tragam aí uma desinformação. E aí, mais uma vez, o Brasil, né, gente? Em 8/6/2020, o governo Jair Bolsonaro restringiu o acesso de dados sobre a Covid-19, numa tentativa de... ignorância é uma bênção, sabe? Se eu não vi, se eu não sei, não tá acontecendo. E impediu essa propagação, né? Enfim, essa informação. E aí também, em uma situação inédita, o país teve a formação de um consórcio de revistas, jornais, enfim, de veículos da imprensa, que numa situação inédita estão trabalhando em cooperação, no sistema colaborativo, cooperativo, no sentido de levantar todos esses dados para que nós tenhamos as informações. E para a gente finalizar esse tema, que é mais para gerar em vocês aí uma formiguinha, uma pulguinha atrás da orelha, para que vocês leiam mais, pesquisem mais, conheçam, não recebam só a informação pronta. Mais uma citação do Gary Simpson. A repressão, às vezes violenta, de críticas por parte dos governos revela uma disposição perigosa de pôr de lado uma liberdade fundamental em nome do combate à Covid. A obrigação dos governos de proteger o público desta pandemia letal não é carta branca para silenciar informações e suprimir a oposição. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para os meus novos ingressantes aí nesse estudo, estão conhecendo o canal agora. Não esqueçam de se inscrever para que vocês tenham conhecimento de todos os vídeos que são publicados semanalmente, ativar lá o sininho, deixa o seu joinha se você gostar e até a semana que vem. Um beijão!